muito boa tarde, que delícia estar na sua companhia e olha, mais um quadro falando de boca cheia. E como vocês já sabem, eu gosto de uma boa comida e eu vim aqui na região do Brooklyn Paulista, vim conhecer o Carlos Trattoria, que gente, tá um boom aí, até mesmo por uma massa, um fettuccine feito no abacaxi e com certeza aqui o chefe Kiko Marques vai contar pra gente essa elaboração, como ele chegou nessa finalização, que nós vamos fazer se é bom ou não, hein? Ah, sim. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Flávio, como é que tá? Tô ótima, melhor agora, né? Legal que vocês vieram. Então vamos lá, me conta um pouquinho da história, de como surgiu a ideia do Carlos Trattoria. Vamos lá, Carlos Trattoria ela surgiu de uma pizzaria napolitana que eu tinha aqui na região do Brooklyn mesmo, na pandemia. Tá. Então a gente trabalhava basicamente com delivery e eu optei por procurar alguma coisa com um salão para oferecer as pizzas. Só que na mudança eu vi que o lugar ele é muito mais propenso ao almoço, pelo fato de a gente estar a 2 quadras da Berrine e as pessoas muito na hora do almoço procurarem um lugar que eles consigam comer alguma coisa. Na região a gente tem poucas casas de massa, então é um mercado que acabou sendo muito interessante para nós. Para vocês. Isso. Aí o que aconteceu? A pizzaria chamava San Carlo di Napoli, porque eu sempre associei a comida com arte. Ela é uma das formas de arte. Aliás, cozinhar é uma arte, né? Exatamente. E eu considero ela uma das formas mais completas. Tá. Porque ela mexe com todos os sentidos. O tato, o olfato, a visão, até a audição. Porque quando você come alguma coisa crocante, você tende a associar com o barulho do crack. É o refrigerante. Geralmente eu falo, sente o barulho. Exatamente, sente o barulho. Sente o barulho. Então, aí o que aconteceu? Aí a gente começou a montar o almoço, colocamos as mesas, suspendi a pizzaria, porque senão ficaria uma carga muito elevada de trabalho e demandaria um treinamento de uma equipe para cuidar de coisas que eu acabava fazendo. Tá. Então eu falei, facilitou, não, pera. Né? Exato. Eu deixei a pizzaria em stand-by e estou mexendo com a cantina. A ideia da cantina é a gente mexer com os pratos tradicionais, então a gente traz o nosso carbonara com a receita italiana mesmo, então não vai creme de leite, exatamente. A gente trabalha com os molhos bolonhesa, molho sugo, o molho branco, o risoto de palmito, um risoto de alho poró. E para o prato executivo a gente trouxe a opção do grelhado, porque o serviço italiano ele é dividido em 4 etapas, né? Tá. Que são os antepastos, primo piatto, secondo piatto e o dolce, que seria uma sobremesa, o café, mais puramente seria o café. Tá, que acompanha após o almoço. Isso mesmo. Então o que a gente faz? Aqui a gente costuma disponibilizar uma entrada, geralmente é aleatória. Então, como é uma cortesia, eu não conto que vai ser mesmo. Vai dar vontade, mas sempre tem alguma coisa. O primo piatto e o segundo piatto no almoço executivo a gente colocou no mesmo, que seria uma proteína como segundo piatto e a massa. E uma massa. Exatamente. Então todos os nossos pratos executivos, com exceção das lasanhas, são acompanhados de uma proteína. Ótimo. Inclusive esse é a bolonhesa, espaguete, né? Exatamente. A milanesa é uma pedida do almoço executivo que nós acabamos de falar no bastidor. Que pode ser, faça como você quiser, porque aqui não tem essa, né? Não. No começo eu tinha um cardápio. O cardápio ele tinha sido pensado para ser seguido daquela forma. Só que de tantas pessoas perguntarem, posso trocar pelo fettuccine? Posso trocar pelo nhoque? Pode. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Faz como você quiser. Toca o barco aí. O cliente Sendo esses itens aqui, você monta e tchau e bem. Do jeito que você quer. E às vezes fica uma criação tão legal, né, que você pode até criar um novo prato. Exatamente. Aí o que acontece? Então a gente trabalha com as tradicionais no almoço executivo e nós acrescentamos a lasanha de berinjela. Ótima pedida para quem é vegetariano. Exatamente, porque o que acontece? As pessoas ainda tem mais alguns desafios que vão acontecer com relação ao vegetariano aqui. Então, por exemplo, eu vou lançar um molho bolonhesa de carne de soja. Olha que Porque legal. as pessoas pensam que o vegetariano só come abobrinha e berinjela. Mas não é. Não. Hoje tem uma diversidade aí. Exato. E o paladar é muito mais apurado, porque como não fica limitado às proteínas de origem animal, a pessoa tem que buscar novos sabores. E para você fazer aqueles sabores se tornarem atrativos, a pessoa acaba conhecendo muito mais tempero. E aí acaba criando um paladar diferenciado. Exatamente. Então, assim, essa lasanha a gente faz com faca separada exclusiva, com tábua separada exclusiva, com Olha que legal. panela separada exclusiva, tudo é pra ela. Ela é um prato que ela tem, se fosse
com uma analogia bem a grosso modo, Sim. se fosse uma linha de montagem de um carro, ia ser uma linha feita só para ela. Só para ela? Então assim, as pessoas até perguntam, pô, vocês têm algum prato que, o molho branco não é vegetariano? É, só que a gente usa os utensílios e as coisas comuns dos demais pratos. Claro, porque é só o acompanhamento da opção do molho. Exatamente. Né? Então assim, esse prato não, ele é 100% vegetariano, ponto final. Então se você é vegetariano, já tem a pedida aí, ó. Exatamente. Nós vamos provar daqui a pouco a lasanha de berinjela. Aí, então a gente trabalha com e a lasanha bolonhesa também, que é muito boa. Que é super tradicional aqui no Exatamente. É o carro-chefe também dele. Com uma massa caseira, ela é bem fininha, tudo feito próprio para ela mesmo. Só deixando bem claro, pessoal de casa, gente, que a fabricação das massas são próprias, viu? Exatamente. Não tem nada terceirizado, nada comprado. Os molhos, quantas horas que você faz o preparo do molho aqui? Para eu fazer 200 gramas de molho, vai médio 1h40 de apuração no fogo. 1h40, então o sabor triplica. Só que a gente chega a fazer 8 quilos, né? Ui! Então, triplica mais ainda, né? Aí dá... E aí você tem os almoços normais, né? Dentro disso, com esses molhos, todos os molhos são feitos aqui, viu, gente? Só para complementar. Eu costumo brincar que a gente só não faz as carnes porque eu não tenho como criar boi ainda. A gente, com esses pratos, a gente tem trazido bastante adeptos. Só que quando você trabalha com um cardápio fixo, a tendência é as pessoas começarem a enjoar. Sim. Então elas começam a buscar outras alternativas. Óbvio, eu não sou a principal opção de todo mundo. Claro. Eu sempre me coloco como uma opção, porém, pensando nessa possibilidade de diminuir... Mas é legal colocar como a melhor opção. Exato, não, isso sem dúvida. Aqui na região eu particularmente sou suspeito para falar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente lançou um desafio aqui, o desafio Verão Carlos Trattoria. Eu e o cozinheiro, a gente tem um cozinheiro aqui também formado, o Miguel, e eu falei para ele, Miguel, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um prato, ele tem que ser refrescante, bonito, ele tem que usar a massa da casa e uma fruta, topa? Ótimo. Papo, uma sacada sensacional. Até porque a massa, eu acredito que ela seja ela é bem rápida de gestão, né? Sim. Então a gente come aquela hora, aí ela é quente, às vezes pesa e tal. E nada melhor que algo refrescante. Exatamente. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente passou uma semana bem divertida, um tentando, como se fosse amigo secreto de família, sabe aquelas coisas? Um tentando descobrir quem que o outro tirou, o que é essa. Exatamente. Aí ele criou um espaguete que ele chama espaguete limonese, que é com um molho à base de limão siciliano. Ele é bem refrescante, bem afrodisíaco, é muito interessante também. Deve ser divino. Só que a gente não vende os dois no mesmo dia. Então é sazonal. Então, isso. E a gente não tem no cardápio esses dois pratos. Então ele fica numa lousa na frente do restaurante. E no Instagram a gente costuma divulgar, anunciar o dia. Já segue ele no Instagram para saber que dia que é. Aí o que acontece? Aí um dia é o dele, um dia é o meu, um dia pula, um dia vai, sabe? E aí vai. É a mesma história da entrada, vai ao bel prazer. Hoje eu chego e falo assim, e aí, qual que vai ser? Aí hoje eu pedi para fazer o abacaxi porque... Gente... Essa semana eu fiquei fora um dia e eu vi que ele aproveitou a minha folga para colocar 2 vezes o dele. Então eu falei, peraí. Agora tem que entrar os meus, peraí, né? Deixa eu vender o meu também, o meu prato sugestivo. Vai que vai. E eu quero que você me conte. Então aqui é um fettuccine. Olha, gente, que coisa mais linda esse prato. E me parece mesmo que seja mais leve, mais refrescante. Ele é um fettuccine, a massa. Isso, aí ele tem os cubos de frango, que são salteados. Então tem cebola, alho para temperar, né? Sal, normal. E aí a gente faz uma base de molho com o próprio abacaxi. E esse abacaxi a gente bate com hortelã. E me fala uma coisa, me tira uma dúvida que agora eu vou provar. Mas antes de eu provar, com certeza você deve ter várias perguntas assim. Não fica doce? Não. Porque às vezes a gente imagina, tem pessoas que não gostam dessa mistura do doce com salgado, enfim. Não fica? Não fica porque no cozimento quebra o açúcar, né? A frutose do abacaxi, né? Agora chegou o meu momento, o Carlos vai, vamos junto, Carlos. Vamos lá. E agora nós temos uma novidade que se for bom eu toco a campainha. Tá bom. Se não for bom a gente não vai tocar aqui nem
Vamos comer, só experimentar. É assim que eu posso me servir? Esse daqui seria uma porção individual. Tá, então você poderia comer à vontade sem problema nenhum. servir. Pode tirar do abacaxi, fica com abacaxi. Vamos provar. Olha, derrubo tudo, viu, Não gente? tem problema. Mas é assim que acontece, né? Porque, na verdade, a ideia é você comer dentro do abacaxi, gente. Exato. Né? Só que tem gente que tem receio de comer no abacaxi, pede pra pôr fora sem problema nenhum. Vamos provar. A própria polpa do abacaxi vira o suco que faz o molho. Olha, então... chega mais perto aqui, Dário. Ai, ai, ai. Vamos ver. Vamos tocar a campainha! Bom? Menino, e não fica doce mesmo. Agora, quem gosta pode raspar com a colher o próprio abacaxi e criar o agridoce por conta própria. Que legal. Agora, se a pessoa tem receio, ela pode tanto tirar do abacaxi... Tá, de colocar ao prato. Exato, e sem problema nenhum. É o que eu digo, faça como quiser. Eu faço. Gente, esse faça como Foi quiser. Foi o melhor tá slogan ótimo, que você inventou pra cá. Hashtag faça como quiser. Aqui não tem isso. Olhou pro cardápio, tem no cardápio, ele faz. Molho branco, molho rosé, molho vermelho, molho... Nem sei, molho bolonhesa. Vai que vai. O rosé e o branco não estão no cardápio, mas tem gente que pede, eu falo, tá bom. E você faz. Eu faço sem problema, a gente dá um jeito. Não é comum, porque aí depende um pouco da disponibilidade da cozinha. Tá. Mas pode acontecer. Se a gente vê que tá um dia mais tranquilo, dá pra... Por exemplo, ninguém vai ficar esperando a mais por causa dessa mudança, fazemos sem problema nenhum. Gente, mas eu amei, amei. Gente, agora eu vou provar essa lasanha de berinjela aqui, a opção vegetariana. Acho que vai ser melhor. Aqui do Carlos Trattoria. O Carlos vai me servir porque eu sou muito estabanada, vocês já viram? Eu derrubo tudo mesmo. Mas eu preciso provar, né? Pra tocar a campainha se tiver bom. Essa lasanha aqui, até eu que não tenho... Aliás, eu sou um dos que menos come aqui. Sério? O prato do Miguel eu comi só no dia do teste. E depois eu vivo falando pra ele, Miguel, tem como você fazer um pouquinho pra mim? Pra eu poder comer o prato que você fez, o de limão siciliano? Eu tô com vontade, né? Não, mas não faz, pensa que faz nada. Ah, faz nada. Oi, peraí, vai, eu te ajudo. Vamos lá. Eita. É que a berinjela é difícil de cortar mesmo, né, por causa gente? da pele dela. Peraí. Por isso que eu falo, o ideal é pegar ela inteira. Não tem luxo. Vai, mais uma. Puxa. Mais uma. Pronto. Tá na mão. A berinjela era milanesa, não é mais. Ah, é? Não é mais. Pronto. A milanesa ficou aqui. Ah, ficou aí dentro. Pronto. Mas veio um pedaço aqui, ó. Então tá bom. Ó, vamos experimentar. Gente, muito bom. E esse molho? Agora eu entendi porque é 1h30, 2 horas. Muito saboroso. E ele não vai cenoura e não vai açúcar, porque o açúcar adoça o molho, ele não perde a acidez, ele mascara, né? Então você está comendo um molho ácido, só que você está pensando que não está comendo um molho ácido. Não, super leve. Muito bom. E aqui, gente, ó, espaguete. Eu vou tentar enrolar, porque eu não sei enrolar direito. Às vezes cai tudo, mas eu vou enrolar. Só para provar o molinho aqui, ó. Ó. A gente prova tudo, mas vou tocar a campainha de novo. Muito bom. Ó. É simples, mas ele tem também o... Nossa. Né? Muito saboroso. O molho, gente, é incrível. É diferente. Ele tem o... Tem alguma coisa diferente, né? É o segredo, né, gente? Esse molho, eu mexo com ele há muitos anos, né? Antes de eu começar a cozinhar, eu já comia, que é receita de família. Esse então tá. Sim. Esse é, ó, tá vendo? Daqui pra cá, não. A massa também não. A massa foi uma coisa que eu aperfeiçoei e comecei a mexer quando eu fiz a escola italiana, né? Pra massas, né? Você sempre gostou de cozinhar, Carlos? Na verdade, acaba que sim. Só que demorou pra eu assumir isso aí. Essa parte, né? Porque a cozinha é amor, né? Sim. Não adianta. E você tem que ter paciência, e você tem que querer, e você tem que... E aí quando você descobre que as pessoas passam a vir comer e que te dão um feedback sai sempre na hora. Sim. É fenomenal. Todo mundo em outras áreas se mata para ter um feedback. Aqui você consegue ver se a pessoa está comendo bem, se a pessoa está fazendo careta, se ela está separando, se ela não está. Tá, o que tá legal, o que tá legal e o que não tá. Bem legal. Então é show de bola, é gratificante. É full time, né? Tem gente que chama o Miguel para elogiar, então a gente chama o Miguel vem, elogia. Que legal!
Isso que é bacana. É. E Carlos, assim, só pra gente complementar, então você tem o horário de funcionamento de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, das 11 da manhã às 15 horas. Às 15 horas, aqui bem próximo à Berrini, né? Isso, nós temos 2 quadras. 2 quadras. E, gente, tem as redes sociais, já entra lá pra saber se vai ter a massa fettuccine aqui, bem... Se é o fettuccine ou limão siciliano, a limonese. Que ou se é do Miguel ou é do Carlos. Aí você fala, eu quero do Miguel. Não, eu quero do Carlos. Aí, tem que vir no dia. O ideal é vir nos dois. Porque depois que você conhece as duas, você passa a ter parâmetro para selecionar, né? Sim, verdade. E vale super a pena, porque o almoço executivo dele é super acessível, dentro do que eles oferecem nessa gastronomia, com esse sabor, você vai poder fazer como você quiser dentro do cardápio. Claro, né, Carlos? Não vou especificar. Passa as redes sociais, o endereço, se você tem delivery, o WhatsApp, como que é? Tá, o endereço então é na Rua Guararapes, 1620. Tá. Fica no bairro do Brooklyn Paulista. Então a gente está a 2 quadras da Berrini, a gente está próximo à Avenida dos Bandeirantes. A gente está um pouquinho mais distante, mas tem a Avenida Santo Amaro. E a gente está nesse pedaço. A rede social a gente está trabalhando muito com o Instagram, então é Carlos_Tratoria, com 3 T's, o primeiro do T e os outros 2 do meio. Do meio. Tá aí na sua telinha. Isso. Aí lá tem lançamento, a gente agora vai começar com outro tipo de abordagem, então a gente vai começar a lidar com a parte cultural de arte, porque isso vem do que a gente entende como sendo a cozinha, né? A cozinha é arte, então a gente vai tentar montar alguma coisa nesse sentido. Eu sei que é arte, porque quando eu solto a minha filha, então, dentro da cozinha, vira uma arte mesmo. Vira. Pega farinha de trigo, pega, né, gente? Aí é verdade. Enfim, mas realmente é uma arte mesmo. Para preparar um prato desse, é uma arte. E a gente sempre bate nessa tecla. A gente sempre bate, porque assim, a gente tem sempre... A gente podia muito bem pegar um espaguete com molho bolonhesa, que é algo simples, e não tentar trazer nada diferente. Sim, então só, né? Tá aqui. Exatamente. A gente tenta cativar a visão da pessoa. Claro. Começa comendo com os olhos, depois você vai comer com o olfato. Aí põe o queijinho ralado, né? Exatamente. Então, o endereço? Rua Guararapes, número 1620. Então, o delivery vai começar como já começou? O delivery, a previsão é que ele aconteça a partir do segundo semestre. Pode ser que isso seja confirmado, pode ser que ainda sofra mais algum atraso. Então, tá bom. Então, o negócio é vir aqui mesmo, filho. Exatamente. Não tem outra opção, não tem na sua casa, tem aqui. Hoje você pode vir aqui no Carlos Tratoria e se deliciar com essas maravilhas todas. E eu vou continuando comendo, claro, né, Carlos? Porque tá muito bom. Então, vocês vão me assistindo aí. Gente, obrigada, Carlos. Muito obrigado, Sensacional. E, mais uma vez o sininho. As portas estão sempre abertas, venham sempre que quiser. Obrigada.